tudo bem? Hoje a gente vai falar na nossa aula 4, como ainda não podemos ter aula presencial, né? A gente vai falar na nossa aula 4 sobre os cálculos de rescisão, tá? Como é um cálculo assim, que eu acho mais complicadinho de entender e que tem vários detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção, eu vou passar dois exemplos para vocês, como vai seguir na tela. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão da parte da teoria, tá? Então, no nosso primeiro slide, a gente fala da rescisão então, do contrato de trabalho, que é a formalização do fim então, do vínculo empregatício, ou seja, então, aponta o término, né, da relação de trabalho por vontade do empregado ou do empregador, né? A gente sabe que tem os dois lados. Os direitos legais da rescisão do contrato contratual estão previstos no artigo 477 até o 483 da nossa CLT, né? A nossa lei maior. E o pagamento então das verbas rescisórias ele deverá ser efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término então do contrato determinado ou aviso prévio trabalhado, né, que a gente já sabe uma data que o funcionário vai ser da empresa, e até o 10º dia consecutivo contado da data da notificação da demissão, quando o aviso prévio é indenizado ou a dispensa do seu movimento, quando tem aquela questão da cartinha, enfim. Então, continuando aqui, a questão das verbas rescisórias, então o que a gente tem numa rescisão, o saldo de salário, aviso prévio trabalhado ou indenizado quando for o caso, 13º salário, férias vencidas, 1/3 das férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 das férias proporcionais e o nosso FGTS que o funcionário recebe no caso de ser demitido. Então, para a gente relembrar um pouquinho, a gente tem dois tipos de aviso prévio. O trabalhado, em que o funcionário vai trabalhar os 30, né, mais comumente como a gente fala, ou o indenizado. Quando ele não vai trabalhar, ele paga naquele dia em que ele comunica a empresa. Então, o aviso prévio trabalhado ocorre quando o empregado é notificado da rescisão do contrato de trabalho e deverá trabalhar, então, durante esse período. Nessa situação, o empregado terá a opção de reduzir sua jornada diária em 2 horas durante todo o período do aviso ou de reduzir o próprio aviso em 7 dias consecutivos. Ao final do contrato, tudo isso então sem prejuízo salarial. Então, quando o funcionário comunica a empresa ou a empresa comunica ao funcionário de que ele irá sair daqui a 30 dias, ele pode optar por uma dessas duas opções, ou reduzir o próprio aviso em 7 dias, então parar 7 dias antes de trabalhar, ou em redução de 2 horas diárias de trabalho. O aviso prévio indenizado, então, que nessa modalidade de cumprimento do aviso por parte do empregador, ocorrida das dispensas sem justa causa, é dado ao empregado o direito de receber o salário correspondente ao período sem necessidade de comparecer ao trabalho, sendo, porém, o período correspondente computado para todos os efeitos legais. Então, no caso de ser aviso prévio indenizado, em que o funcionário ele pediu demissão, ou seja, ele não vai trabalhar os 30 dias, a empresa tem o direito de descontar esses 30 dias que ele não vai trabalhar. Caso contrário, a empresa demite o funcionário e não quer que ele trabalhe os 30 dias, ela vai ter que pagar esses 30 dias dele parado, tá? Então, essas duas situações. O nosso exemplo 1, então, de cálculo, que foi o que eu mais queria passar para vocês hoje, só fazer uma revisãozinha no início. O exemplo 1, ele é um pedido de demissão indenizado para a empresa, né? Então, lembrem ali do aviso prévio indenizado, quando é para a empresa, quando o funcionário pede demissão e não vai trabalhar os 30 dias. O salário dele é de 3.500, a admissão 1/2 de 2017 e a demissão 25/9 de 2019. O salário, então, o saldo de salário que ele tem para receber, ele tem 25 dias, porque ele trabalhou até o dia 25 de setembro. Então, os 30 dias dividido por, os 3.500 dividido por 30 vezes os 25 dias, 2.916,67.
Calculamos o INSS, então na faixa dos 12%. Calculamos o imposto de renda, também nesse caso há desconto de imposto de renda. Temos então INSS 267,40 e imposto de renda 55,89. E vocês podem analisar o cálculo bem direitinho desses dois impostos. Depois a gente tem o 13º proporcional, então ele trabalhou até 25/9, então ele tem direito a 9 meses de 13º. O salário dele 3.500 dividido por 12 vezes 9 meses, que ele tem direito. Então 2.625 é o valor do 13º proporcional. Depois abaixo o nosso INSS sobre esse 13º, o imposto de renda também tem sobre esse 13º e está calculado ali então. Por fim, o cálculo que a gente tem é as férias, né? Então ele tem direito a 8 meses de férias, 3.500 dividido por 12 vezes 8, porque ele foi admitido em 1/2, então de 1/2 até 25/9 dá 8 meses, tá? Então 2.333,33, 1/3, então esse valor dividido por 3, INSS imposto de renda, lembrando que não calculamos sobre o valor das férias, e outros descontos. Ali tem o valor de um salário. Então, lembrando que como o funcionário pediu demissão e é indenizado, ou seja, ele não vai trabalhar os 30 dias, ele tem que pagar esses 30 dias para a empresa. Então, tem o desconto desse 1 mês de trabalho, 3.500. Então, embaixo nós temos o total dos vencimentos, dos proventos e o total dos descontos, né? Então, o total líquido, ali embaixo, 4.560,45 é que ele tem direito nessa rescisão. No exemplo 2, a gente tem uma demissão sem justa causa trabalhado, ou seja, a empresa demitiu o funcionário, mas o mesmo vai trabalhar os 30 dias, né, que ele vai ficar ainda à disposição da empresa. Então, o salário de 1.600, admitido em 19/5/2015 e demitido em 8/11/2020. O saldo de salário, então, ele trabalhou 8 dias no mês de novembro, então dividido por 30 vezes 8, 426,67, né, o cálculo do INSS, R$ 32,00, imposto de renda a gente não tem base para isso. 13º proporcional, 1.600 dividido por 12 vezes 10, então ele trabalhou até o mês 8/11, mas como não completou 15 dias, né, então esse mês de novembro não conta, né, para o cálculo do 13º, conta 10 meses. Então, 1.333,33, o cálculo do INSS, né, tá na faixa dos 9%, temos o desconto de 16,50, então 103,50. Imposto de renda não temos base. Depois das nossas férias, ele tem direito a 6 meses, né, do mês 5 até o mês 11, ele tem direito a 6 meses, então 1.600 dividido por 12 vezes 6, R$ 800, e dividido por 3 depois, que é os 266,67, 1/3, que ele também tem direito. E para o cálculo das férias, não temos INSS, não temos imposto de renda. Então, abaixo o total dos vencimentos, menos o total dos descontos, temos líquido, então, 2.691,17. E agora, pessoal, por fim, então, com essa revisão do cálculo da rescisão, eu vou passar para vocês um documento em PDF com 2 exercícios para serem feitos. Pode ser feito à mão, pode ser feito digitado e me mandar. Pode me mandar pelo WhatsApp, por e-mail, como fica melhor para vocês. E eu peço que vocês me mandem até o dia 23, né? Porque se semana que vem a gente voltar com as aulas presenciais, então até o dia 21, né? Até o dia 23, né? Que a gente volta. Terminamos então as aulas EAD. Se Deus quiser, voltamos com as aulas presenciais. Então aguardo o retorno de vocês. Até lá!